Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu queria até falar com a pastora que eu esqueci. A André veio hoje porque ela tinha um compromisso já marcado há um tempão. E ela se mudou porque ela pensou, acho que era sábado, dia 22. Aí ela teve que cumprir esse compromisso, mas no domingo que vem, mas com todos bem, no domingo que vem, vamos aí, firme e forte, para adorar a Deus. Eu queria antes da pregação, ela falou uma palavra aqui que eu lembrei de mim. Eu queria louvar o Senhor. Se os irmãos souberem, me ajudem. Lembrando que eu não sou cantor, tá? Sou adorador. Amém. Mas eu peço que os irmãos me ajudem. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E diante de toda a circunstância da vida, tudo que acontece, Ele continua sendo Deus na minha e na tua vida. O próprio Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Glória a Jesus. Capítulo 16, verso 19. Uma palavra um pouco pesada, um pouco forte, mas Deus tem, meditando nessa palavra, Deus quis que eu pegasse essa palavra para
despertar não somente a igreja, né, mas toda a humanidade. Né, que estamos vivendo uma humanidade onde a palavra de Deus está se cumprindo, onde vemos guerras, onde vemos todas essas catástrofes acontecendo, mas Deus tem sempre nos alertado dentro da sua palavra. Leamos a palavra do Senhor. Lucas 16, a partir do verso 19. Ora, havia um homem rico, que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham a lamber-se as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, que na sua Bíblia deve estar inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-os. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Uma palavra muito forte, uma parábola, na verdade, onde Jesus traz, né, acerca de nós quando fechamos os nossos olhos. A morte é um mistério, né, para todos. Ninguém sabe, na verdade, né, o que acontece, mas biblicamente falando, Jesus ele nos deixa essa palavra, né, aquele que morre sem Cristo e o que morre em Cristo. Mas para isso temos que entender um pouco, porque, né, o corpo, ele que morre, mas a alma, a nossa alma, o nosso espírito, eles são eternos, eles não morrem. Glória a Deus. Mas vamos entender um pouco sobre isso. Certa vez Deus, antes mesmo de criar a humanidade, criar o planeta Terra, ele cria os céus, né? A própria palavra diz que criou Deus os céus e depois ele cria a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele cria os céus, ele cria todos os seres espirituais que lá vivem, né? Os santos anjos, né? Todos os seres espirituais que vivem na eternidade, no céu, na glória. E depois Deus ele cria a terra, né? O céu, depois ele vem e
cria a terra, só que antes de ele criar o homem, ele cria primeiro o animal. Louvado seja o nome do Senhor. E o animal, ele, assim como o anjo, que é desprovido de sentimentos, porque todos os anjos, todos os seres espirituais estão desprovidos de sentimentos. Eles somente obedecem a Deus, eles são espíritos. O espírito não tem sentimentos. Os espíritos, eles apenas obedecem à voz de Deus. Tanto é que quando Deus envia o seu anjo para matar 180 mil, ele vai e mata sem pena, porque ele não tem sentimento. Ele apenas obedece à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E os animais, quando Deus cria a terra, cria os animais, né, do pó da terra também, e lhe dá uma alma, mas não lhe dá um espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Animal não tem espírito. O espírito, para quem serve o espírito? Para a gente. É para termos comunhão com Deus. Né? E o animal não tem comunhão com Deus. Deus cria o seu animal, corpo e alma. Louvado seja o nome do Senhor. O espírito e os anjos somente espírito, não tem corpo nem alma. Animais têm corpo e alma, mas não tem espírito, porque eles não têm comunhão com Deus. Mas quando Deus vai criar o homem, ele já cria um ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a única criatura, a única criação do Eterno, que somos compostos de corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entender um pouco sobre o corpo, alma e espírito. O corpo, ele somente é matéria, a terra. O próprio Deus diz que para a terra tornareis, depois que o corpo padece, né? A alma, nós somos uma alma, propriamente dito. Nós somos uma alma. A alma é o centro dos desejos, o centro dos sentimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o animal não tem sentimento. Né? O cachorro, ele reconhece, ele ama o seu dono, mas ele não tem o espírito para ter comunhão com Deus. Então a alma, ela é o centro dos desejos, dos sentimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos uma alma que habitamos um corpo carnal. Louvado seja Deus. E quando esta carne ela morre, ela padece, né? Ela tem que voltar novamente para a terra, a sua alma, o que acontece na sua alma? Quando o seu corpo morre, o seu espírito ele volta para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a sua alma, ela vai para uma dessas duas lugares. Glória a Jesus. Ou o Hades, ou o seio de Abraão. E aqui nós temos que rever isso, porque praticamente, até na minha Bíblia, está escrito inferno. Né? Porque os tradutores da Bíblia, eles traduziram tudo para inferno, e não é. O Hades é um lugar diferente do inferno. O Hades é um lugar onde aqueles que morrem sem Cristo, sem conhecer a Jesus, eles vão para lá. É um lugar de tormento, um lugar onde eles vão esperar o juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que eu anotei. Glória a Deus. Jesus falou deste lugar de sequidão e tormento, para onde são levados os mortos que em vida se esqueceram de Deus e do próximo. É uma prisão inexpugnável, e apesar das chamas ainda não é o inferno. Dali os maus podem ver os justos. Olha o que está dizendo. Tanto é que a gente vai ver aqui que o rico, ele viu Abraão, né, e o Lázaro que estava no seu seio. Ele viu. Dali os maus podem ver os justos no paraíso, mas para lá não podem passar por causa do grande abismo que os separa. Neste lugar provisório,
os ímpios aguardam em tormento no dia do juízo final. A palavra Sheol, no hebraico, o Hades, ele é Sheol. Glória a Deus. Só que o Novo Testamento ele é escrito em grego, por isso a palavra correta é Hades, que é no grego. No Antigo Testamento é hebraico e é equivalente à grega Hades. É evidente que este Deus benigno, amoroso, perdoador, não quer lançar ali o pecador, por pior que seja. Por isso entregou à humanidade a sua palavra. Ou seja, o Hades, ele é apenas um lugar, ele não chega ainda a ser um inferno, para você ter noção do quão importante é todos os dias nos mantermos fiel a Cristo. Nós não sabemos o dia, nem a hora que Cristo vai vir para arrebatar a sua igreja. Muitos se baseiam por esse texto. Abram comigo em Mateus 24. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho na vida, tá? Hoje é como se fosse um estudo. Louvado seja Deus. Mateus 24, 14, onde Cristo vai revelar aos seus apóstolos o que aconteceria nos últimos tempos, nos tempos finais. E ele vai revelar aqui no verso 14, no capítulo 24, ele vai dizer: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aí o povo mal da igreja se basear nesse texto para dizer que está longe a volta de Cristo. Por quê? Vocês sabem que tem muitos povos, muitas tribos, ainda que nem conhecidas são, que é praticamente impossível acesso, impossível você falar dialetos que não são nem conhecidos, e não tem como você pregar para essa pessoa que está totalmente fora da sociedade. E Cristo está dizendo: esse evangelho será pregado, por testemunhos todos, ou seja, para toda a humanidade. Todos têm que ouvir falar de Jesus para que ele venha. Só que o povo, ele se baseia nesse texto para dizer que Cristo vai demorar, porque tem tanta gente que precisa ouvir a palavra de Deus. Aí a gente vem em Apocalipse 11. Apocalipse 11, 3. Por isso que temos que conhecer as Escrituras. Com certeza, Jesus virá depois que todos ouvirem a sua palavra. Mas temos que entender que Jesus ele virá em duas etapas: o arrebatamento da igreja e a sua vinda triunfal será em Jerusalém, depois da grande tribulação. E aqui no capítulo 11, no verso 3, nós vamos ver: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Ainda tem duas testemunhas que Deus vai enviar para pregar o Evangelho na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito sério. E o povo está se iludindo, pensando que está longe a volta de Cristo, porque tem muita gente a ouvir a palavra de Deus ainda. Essas testemunhas aqui já é a grande tribulação, porque se a gente ler o texto, vamos no verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, ou seja, esses 260 dias, quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Ou
seja, já está na grande tribulação, eles vão estar pregando, né? E a palavra de Deus aqui diz que eles, durante esses 260 dias, eles pregarão com autoridade, debaixo da proteção de Deus. O anticristo, a besta, não terá poder sobre eles. Eles vão pregar com autoridade. E segundo a história, segundo os escatológicos, dizem que esses dois profetas, dois testemunhas, que Deus enviará para pregar aqui na grande tribulação, para pregar o Evangelho, para vocês verem a misericórdia de Deus. Na grande tribulação, Deus vai dar chance para o povo se arrepender e voltar para Ele. Só que aqui já é diferente, já está na grande tribulação. Você vai ser salvo pelo seu próprio sangue, não mais pelo sangue de Cristo. E aqui Deus envia essas duas testemunhas, e a história diz, no escatológico, na verdade, né, pessoas que estudam a escatologia, dizem que esses dois, tanto é que aqui vai dizer que eles morrem, e esses dois são justamente o profeta Elias e Enoque, que foram os únicos dois na Bíblia Sagrada que não morreram, não viram a morte, eles foram arrebatados. E segundo os escatológicos, essas duas testemunhas, a Bíblia não diz. Essas duas testemunhas seriam provavelmente Elias e Enoque. Louvado seja o nome do Senhor. Deus daria autoridade para fechar o céu aqui na terra. Não cair chuva, que vai dizer, depois vocês leem o texto todo, texto de Apocalipse, capítulo 11. Ou seja, na grande tribulação, Deus vai enviar essas duas testemunhas. Então, não pense que a volta de Cristo está distante, tá, querido? Porque, realmente, a segunda volta de Cristo ela virá quando todos ouvirem a palavra de Deus, ouvirem falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus dá vida e vida com abundância. Amém? Não se iluda com esse texto de Mateus 24. Temos que estudar a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E falando de Hades, no original, né, que é Hades, o correto aqui em Lucas, capítulo 16, e na sua Bíblia, está inferno. O inferno ainda nem foi inaugurado, só para você ter uma noção. Inferno. Jesus mencionou este lugar em várias mensagens. Ele escreve como um ambiente insuportável de sofrimento, atroz e horrendo, que nunca termina. Afirmou que o fogo do inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 25. Glória a Deus. Mateus 25, verso 31. O inferno, gente, ele foi preparado apenas para Satanás e os seus demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles que não seguirem a Cristo verdadeiramente, eles irão para lá. Verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, possuir a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos lá no 41, verso 41 no capítulo 25. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui, Cristo está falando de inferno, um lugar preparado para os seus anjos, para Satanás e seus anjos, não para um lugar. Deus jamais quer que nós fôssemos para esse lugar, para esse inferno, né, onde ele inaugurado, é o que Cristo está dizendo, ele não tem fim. Você imagina você caminhando por um lago de fogo, caminhando, uma estrada que não tem fim, vivendo a sua eternidade sem Deus. E outra, Cristo, baseando-se nesse Mateus 24, acham que Cristo ainda vai demorar a vida, mas aí eu te falo uma coisa: Jesus, ele pode vir para mim e para você hoje, para mim e para você amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu e você morrermos hoje, morrermos amanhã, Jesus voltou para você. Morreu, segue-se o juízo, né? Assim que a palavra diz. O corpo padece, volta para a terra, volta para o pó. O espírito volta para Deus. E a sua alma? Eis a pergunta: vai para onde? Glória a Jesus. Se você tem Cristo verdadeiramente, vai descansar, seja de Abraão, até a volta dele, onde os mortos ressuscitarão com ele, onde o seu corpo vai se recompor, né? Vai ser junto outra vez seu corpo, sua alma, seu espírito, porque para ser julgado tem que estar corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E dali, se você for tirando o seio de Abraão, você vai receber um novo corpo e vai viver eternamente com Cristo. E se você estiver no Hades, naquele lugar de tormento, outra vez, você vai ressuscitar, você vai encarnar, vai ser julgado, mas vai para um lugar pior do que você já estava. Do Hades você vai para o inferno. Né? É por isso que eu digo, quando fecharmos os olhos, a eternidade vem para mim e para você. Isso eu estou pregando, não é somente para a igreja, mas para mim também. Porque nós temos que estar todo dia vivendo em comunhão com Deus, vivendo bem com o nosso irmão, vivendo em santidade, sem se misturar com esse mundo. Porque a gente pode chegar ali fora, sair do culto ali fora, tomar uma bala perdida. Deus, meu Deus do céu. Verdade, sim. Gente, isso é muito sério. Fechou os olhos, a eternidade chega para a gente. E aí? Será que vamos para o Hades? Ou será que vamos para o seio de Abraão, para o lugar de descanso, somente aguardando, né, a vinda do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, para reinarmos com Ele por 7 anos, festejarmos com Ele as bodas do casamento do Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor, e depois reinarmos por 1000 anos aqui na terra, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito da igreja, da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E se você ler o texto, você vai ver que aquele rico, que a Bíblia ela nem menciona o nome dele, Jesus nem fala o nome dele, glória a Jesus. Ela só fala o nome de Lázaro, que era o pobre, que sofreu, que padeceu aqui na terra. Esse pobre ele representa a igreja de Cristo Jesus, esse Lázaro.
que sofrem aqui na terra, que padecem perseguição. E esse livro representa toda essa humanidade que fora perdida, com os prazeres do mundo, com os prazeres da carne, porque a Bíblia diz, logo no seu versículo primeiro, logo no versículo, no lado do volta lá para Lucas. Lucas 16, verso 19, ele diz, ora, veio um homem rico, vestia-se púrpura e de linho finíssimo. Ele via todos os dias regalada e esplendidamente. Ele vivia como um rei, como uma pessoa que não tinha necessidade, não passava necessidade, mas ele tinha todos os prazeres da terra, da carne, mas ele não tinha comunhão com Deus. E ele, atormentado naquele lugar, ele vai pedir a seu pai Abraão, porque o Hades, louvado seja o nome do Senhor, além de você ter um sofrimento, ficar ali atormentado, aguardando o juízo, você tem como visualizar o seio de Abraão, Deus Santos lá aguardando, porque ele vai ver Lázaro lá, ele vai ver Lázaro no seio de Abraão descansando, e vai clamar a seu pai Abraão, vai dizer, pai Abraão, envia Lázaro aqui, que molhe o seu dedo na água e venha refrescar a minha língua. Olha o tormento que esse homem estava passando naquele lugar. Mande Lázaro molhar o dedo, a ponta do dedo na água e vir refrescar a minha língua. O que Abraão vai dizer? Impossível. Há um grande abismo, querido. Há um grande abismo entre o Hades e o seio de Abraão. É impossível, impenetrável passar de um lugar para o outro. Louvado seja o nome do Senhor. É impossível. Mas uma verdade que nos diz que se morrermos sem Cristo, gente, acabou. Quando a eternidade chega para mim e para você, se você não tiver com Cristo, já era. Não tem mais jeito. A palavra está dizendo, Abraão falou aqui, é impenetrável, é impossível passar de um lugar para o outro, não tem como. Não tem como. Morrer com Cristo ou morrer sem Cristo? Eis a pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. O inferno é pior ainda. Apocalipse. Apocalipse 20, verso 10. Isso aqui está falando do futuro, tá? Do que vai acontecer com Satanás. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, eles serão lançados no inferno. Se você pensa que Satanás está no inferno, não está não. Não tem ninguém no inferno ainda. O inferno ele é um lugar reservado, preparado para Satanás, seus demônios e todos aqueles que não têm parte com Cristo. Infelizmente vai para este lugar horrível, onde João, o escritor, vai dizer que é um lago de fogo e de enxofre, um tormento eterno, que a sua alma vai queimar eternamente, né? Para aquele lugar onde está preparado somente para Satanás e seus demônios. Eu te falo, agora cuidado quando você cantar aquela música que ele fez naquela terra, que Jesus foi no inferno, tem a chave de não sei o quê. Isso
isso é tudo besteira. Ninguém foi no inferno ainda. Aí você bota no YouTube lá. Um monte de gente, tem pessoa que foi 7 vezes no inferno já. Aí mostra como é que é o inferno. Gente, isso é, pelo amor de Deus, né? Gente que não conhece Bíblia, não conhece a palavra. Ninguém foi no inferno ainda. Não tem isso de saquear o inferno. Não tem nada no inferno pra gente. Tem nada. Tem nada. E os que morrerem sem Cristo, como o Hades, ou Sheol, e dali serão atormentados e aguardarão o juízo eterno. E se condenados, se não, já estão condenados, já estão no Hades, estão condenados. Mas Deus, como justo, né, Ele vai fazer o julgamento, Ele vai fazer o juízo daquela pessoa e vai condenar eternamente. E aqueles que estão descansando no seio de Abraão vão para a eternidade, para a glória. Que eu creio, toda igreja de Jesus Cristo é a vida. Nós vamos adorar a Deus na eternidade, né? Dizer que Ele é santo, dizer que Ele é maravilhoso. Aí você imagina que nós nos encontrando na glória, nós indo lá dando um abraço de Paulo, de Pedro, de Moisés, de Abraão. Que coisa linda vai ser, né? Nós nos encontrarmos lá, adorarmos a Deus, naquele lugar, logo nos primeiros 7 anos, aquele grande banquete maravilhoso das bodas, do casamento, da noiva com o cordeiro. Aleluia! Que coisa linda! Mas para isso temos que padecer aqui na terra, vamos passar perseguição, vamos passar calúnia. Vamos errar, vamos pecar, isso é normal, nós somos de natureza pecaminosa, mas não podemos permanecer no pecado. Temos que tirar força de onde não tem, para podermos conseguir, porque a Bíblia diz que o céu vai tomar agora força. Eu que tenho que querer, eu tenho que ter uma profundidade na palavra, porque é ela que vai te sustentar, é ela que vai te guiar para o caminho certo. É a salvação em Cristo Jesus. E não fica com essa, pelo amor de Deus, cantando que vai saquear o inferno, porque o inferno está preparado somente para Satanás e seus demônios. Não existe inferno para a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem nada lá para a gente. Não vai querer saquear o inferno. Saquear o que lá? Pelo amor de Deus. Falta de conhecimento da palavra. Glória a Jesus. Essa é a breve meditação que eu deixo para a igreja. Com hoje um tom mais devagar, mais com estudo, uma reflexão, verdade, para deixar para a igreja. Hades ou seio de Abraão? Inferno ou céu? O que você quer? Faz a pergunta aí para a igreja. Glória a Jesus. Então, querido, sofra pela palavra, não se contamine com esse mundo. Glória a Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém? Está ligado na palavra de Deus, a palavra nos diz que o povo tem perecido, porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é o nosso manual. Ela quem diz aquilo que devemos e aquilo que não devemos fazer. Aquilo que devemos fazer para atingir o nosso alvo. Nosso alvo é quem? Jesus. Então, vamos olhar para a esquerda e vamos olhar para a direita. Vamos manter os nossos passos firmes, caminhar de maneira reta na direção do nosso alvo, que é Cristo Jesus. O mundo é mau, o mundo tem oferecido muitas facilidades, né? Mas a palavra nos diz que a porta é estreita. Essa porta não vai passar por reforma.
Se você quiser passar pela porta, quem tem que se reformar é você. Amém. A porta não vai aumentar. Então sou eu que tenho que diminuir. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Menos eu e mais Cristo. A porta não vai reformar. Quem tem que se reformar sou eu. Que o Senhor possa continuar falando no nosso coração e possa ter espaço na nossa vida para nos reformar todos os dias. Que a obra de Deus não pode parar. A maior obra que Deus vai fazer não é te dar a casa nova, não é te dar o carro do ano, não é nem te dar a cura física. A maior obra que Deus tem para fazer é a transformação da tua vida. Essa é a grande obra. A obra da transformação do caráter do homem. A gente vai sair da velha criatura, a gente vai sair lá do homem com a natureza carnal e pecaminosa e vai chegar no homem que não contaminou as suas vestes, que permaneceu com as suas vestes brancas, que permaneceu incorruptível, para que possa alcançar essa glória celeste que nós tanto almejamos. E ninguém se engane. Se a gente não deixar o Espírito Santo promover em nós essa reforma, não vamos ver Deus. Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, vamos deixar Ele fazer a reforma. Às vezes dói. Nem sempre a gente gosta daquilo que Deus tira de nós. Às vezes Ele tira coisas, às vezes Ele tira pessoas que são até caras, né? Mas que não vão ajudar na nossa caminhada. Vamos continuar dando glória a Deus, pedindo ao Senhor que continue promovendo em nós a mortificação, que continue abençoando as outras pessoas, para que elas possam também encontrar o caminho. Amém? Ficou para trás, sacode o poeira da sandália, vamos caminhar. A vitória da igreja em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a cada um na sua própria caminhada. Glória a Deus. Graças te damos, Pai, mais uma vez, pelo privilégio de ouvir a tua palavra. A palavra de reflexão, a palavra de alerta, que tu estejas promovendo em nós toda a modificação necessária para que nós venhamos alcançar, Senhor, essa glória tão almejada por cada um de nós. Queremos te ver, queremos caminhar nas ruas de ouro, queremos participar do grande banquete, queremos cantar no imenso coral, mas tu sabes, Senhor, das nossas limitações, das nossas dificuldades. Peço nessa manhã, Senhor, que tu estejas olhando com o teu olhar de amor e misericórdia para cada um de nós. Tu estejas promovendo essa reforma, promovendo, Senhor, a mudança que precisamos. Mas peço, sobretudo, que tu venhas trabalhar no nosso interior e abrir o espaço necessário para que tu venhas entrar e promover essa reforma. Trabalha em nossas mentes e nossos corações, que não venhamos a ser nós, mas que venhas ser tu através de nós. Vai tirando eu,